Vamos então darmos início ao nosso trabalho da noite, agradecendo a presença de vocês, porque estamos comemorando 76 anos de atividades do Centro Espírita Luz e Verdade. E como nós já vimos recordando todos esses dias, 76 anos de muito trabalho, muita atividade, abrindo campo e espaço para que muitos pudessem se filiar, auxiliar, colaborar, mas não só isso. Aqui muitas vezes encontramos os recursos para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar, para podermos conseguir compreender e entender as dificuldades que a vida muitas vezes nos proporciona, né? Então nós encontramos meios e recursos para então nos fortalecermos. Mas além disso, quando nós aqui estamos e participamos desta casa, nós invariavelmente começamos com o tempo uma segunda etapa, que é auxiliar aqueles outros que também chegam. Então isso forma uma corrente de pessoas que estão interessadas em aprender, em colaborar, em auxiliar. E nós temos visto e observado que temos passado por tempos difíceis, tempos de incerteza, e que isso nos causa muitas vezes grandes aflições, grandes angústias. A doutrina espírita então vem nos trazer os recursos para que nós possamos encarar frente a frente as dificuldades e vencê-las. E nesse aspecto, com essa intenção, é que nós temos a feliz oportunidade de recebermos mais uma vez em nossa casa o Ederson Santos. E esse vem de longe, né? Vem de Belo Horizonte, viajou um bocadinho hoje, né? E a gente fica muito feliz pela presença dele, pela presença do Charles, que vem o acompanhando, e que eles têm feito um trabalho de levar a doutrina espírita a vários pontos e a vários recantos do Brasil e do mundo, né? Eu vou ler alguma coisa sobre o Ederson. Ederson Santos é natural de Carmo da Mata, interior de Minas Gerais, nascido em lar espírita, já aos 9 anos de idade, lia as obras de Emmanuel e o Livro dos Espíritos. Com 12 anos, incentivado por seu avô, Ulisses dos Santos, o Ederson realizava pequenos comentários nas reuniões públicas do Centro Espírita Paulo de Tarso, fundado por sua família no interior mineiro. Na sua juventude, aos 15 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde participou de forma ativa da Mocidade Espírita Joana de Ângeles, pertencente à Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, e posteriormente na Mocidade Espírita Maria João de Deus, ligada ao Centro Espírita Oriente. Por orientação mediúnica do Espírito Irmão Glaucus, fez o curso de expositor. Após o benfeitor espiritual haver revelado-lhe a existência de compromissos com o movimento espírita, como palestrante e divulgador da doutrina. Atualmente, o Ederson Santos realiza palestras em casas espíritas da capital mineira, em diversas cidades, dentro e fora do estado de Minas Gerais e no exterior, destacando-se pela habilidade de contar histórias, sobretudo nos estudos a respeito da vida do Cristo e do seu apostolado. O orador possui mediunidade ostensiva de psicofonia, psicografia, evidência, e escreveu diversos artigos sobre a doutrina. Entrevistou vários trabalhadores do movimento espírita. Muitos desses artigos e entrevistas foram publicados pelo jornal Evangelho em Ação, órgão de divulgação da doutrina espírita, produzido pela Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Tem 5 livros publicados, entre obras mediúnicas e de entrevistas, 3 DVDs e 8 CDs de áudio, que podem ser conhecidos na orelha desta capa, né? Se quiser. Neste último ano, o Ederson tem se empenhado
em levar a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita e a todo lugar onde é chamado. Que Jesus nos abençoe e ilumine hoje e sempre. E hoje tem conosco aqui o último lançamento, chamado A Cura Real, onde ele conta e analisa 27 casos de cura com Jesus Cristo, né? Muito interessante para nós podermos analisar e aprender. Então, dando início, vamos fazer a nossa prece, rogando ao Pai, nesses instantes, as suas bênçãos, o seu amparo, que possamos sermos todos abençoados e iluminados dentro da sua paz, dentro da sua serenidade. Que possamos, nesse dia, Senhor, aprendermos um pouco mais, trazermos à tona sentimentos que nos levem a elevar o nosso espírito com maior compreensão, com maior entendimento, com maior paciência. Abençoe os nossos lares, mas também abençoe todos aqueles nossos irmãos sofredores, todos aqueles que se encontram ainda envolvidos em distúrbios, em desequilíbrios, em transtornos de todas as espécies, encarnados e desencarnados, que cada um possa encontrar o seu caminho em Ti e que possa se fortalecer para o seu equilíbrio e melhor entendimento. Que assim seja, Senhor. E assim nós convidamos o Emerson para assumir a palavra. Senhoras, senhores, jovens, queridos companheiros, amigos de ideal espírita, que Deus, o nosso Pai, nos guarde em sua paz. O evangelista Mateus, no capítulo 13 de seu evangelho, vai nos narrar um acontecimento naquela tarde em Jerusalém. Jesus havia saído do templo acompanhado dos seus apóstolos. Ao descer as escadarias de mármore, algum deles lhe disse: Senhor, vê que belas são estas edificações. Estes grandes muros, esta bela construção, onde nos reunimos para adorar a divindade. Jesus olhou para os seus seguidores com imensa ternura e lhes disse: em verdade, eu vos digo que não restará pedra sobre pedra desta edificação. Os apóstolos entreolharam-se, não entenderam a mensagem que Jesus desejava trazer naquela tarde, quase noite. E ele convidou Simão Pedro, André, Tiago Maior e João para acompanhá-lo ao Monte das Oliveiras, onde faria as suas orações. Elevaria o seu pensamento a Deus para falar diretamente com o Pai. Quando subia o monte, no silêncio e na contemplação da natureza, eis que Simão Pedro, tomado de coragem, aproximou-se de Jesus e lhe redarguiu: Senhor, quando é que tudo isso acontecerá? Quando é que as pedras do templo, erguido pelo rei Salomão, irão derruir? E Jesus, contemplando ali no alto do monte a beleza da construção de Deus, a natureza, lhes diz:
acautelai-vos, porque no transcorrer dos tempos, muitos homens e muitas mulheres se erguerão para falar em meu nome, e eles dirão: eu sou ele, mas não serão. Falsos cristos e falsos profetas se erguerão. Quando ouvirdes falar de guerras, de destruição, quando ouvirdes falar de fome, de miséria, de perseguição, não temais, porque isso será necessário, mas não será o fim. Ocorrerá terremotos, maremotos, grandes destruições, e muitos dirão: este é o fim, mas não será. Povos se erguerão contra povos, filhos se erguerão contra os seus pais, nações contra nações, mas mesmo assim, isso não será o fim. Muitos vos perseguirão, vos açoitarão por mim e por minha causa, mas eu vos digo que eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aquele que porfiar até o fim, este sim será salvo. As palavras proféticas de Jesus vão se cumprir no transcorrer dos tempos, porque de fato o templo erguido pelo rei Salomão não restou pedra sobre pedra. Ele foi construído e reconstruído várias vezes, mas hoje na velha Jerusalém nós vamos encontrar apenas um muro, o Muro das Lamentações, o local mais sagrado do povo judeu. É o resto do templo do rei Salomão. No transcorrer dos tempos, povos se ergueram contra povos. Diversas guerras, duas principais que envolveram o mundo, trazendo lástimas, dores e sofrimentos. Pais estão se erguendo contra filhos, filhos contra pais. A época do nazismo, pais venderam as suas filhas por uma barra de chocolate para poderem se alimentar e sobreviver. Na atualidade, a grande mídia vai demonstrar tantos assassinatos, homicídios, onde os filhos, se revoltando contra os pais, os assassinam. Jesus também nos dirá acerca dos falsos cristos e dos falsos profetas, aqueles que eles se levantariam em seu nome para trazer boas novas, para trazer revelações, mas que na verdade não trazem mais do que as suas opiniões pessoais acerca da vida. O fato é que essas profecias ditas por Jesus aconteceram e estão acontecendo, e isto ainda não é o fim. Se nós observarmos o nosso planeta Terra, na atual conjuntura em que se encontra, hoje possuímos 5 continentes, que estão entrecortadas as suas terras por 3 grandes oceanos: o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico. Mas de acordo com os paleontólogos, geólogos, nas primícias dos tempos, quando a Terra se formou,
A terra era um imenso bloco de terra chamado Pangeia, que no transcorrer dos tempos, dos milênios, através dos cataclismos naturais da natureza, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, os vulcões, fizeram com que esse imenso bloco se quebrasse, se repartisse e estivéssemos hoje na atual condição que nos encontramos, que segundo esses mesmos estudiosos ainda não é a ideal. A geografia terrena, no transcorrer dos milênios, passou por inúmeras transformações. São dados científicos. Esses estudiosos, pesquisando o nosso solo, descobriram, por exemplo, que na Cordilheira dos Andes, nos seus locais mais altos, ali estavam incrustadas em suas rochas resquícios de animais marítimos, informando que numa época muito longínqua ali havia água. Os nossos desertos, em tempos anteriores, foram grandes plantações. Os cursos dos rios não se manterão os mesmos no transcorrer da história. E essas modificações, elas foram ocorrendo e ocorrem para que haja a renovação. Quantas não foram as descobertas feitas pelos paleontólogos, geólogos, estudiosos, demonstrando essa realidade que nós estamos inseridos. Que força poderosa é esta que promoveu essas diversas transformações, renovações no nosso orbe terreno. A lei de destruição. Uma lei natural a que todos nós estamos vinculados. Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, vai apresentar no capítulo 6 a lei de destruição. É preciso que tudo se destrua para que haja a renovação. Lavoisier já dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nosso vocabulário, embora seja muito rico, muitas vezes no significado das suas palavras não trazem o cerne da questão. Porque a palavra destruição, para os benfeitores espirituais, na verdade significa transformação, renovação, sair de uma condição para outra, sair de um ponto para um outro melhor. Se nós observarmos, por exemplo, uma diminuta semente que pegamos e plantamos debaixo do nosso solo, é necessário que ela se destrua para que de dentro dela saia o germe que vai nascer em forma de um broto. As raízes vão se aprofundar no solo, o caule irá subir, o tronco, formando uma bela árvore, onde dali vão derivar flores e frutos, novas sementes que serão semeadas. Os animais, eles morrem por causa de doenças, por causa do avanço da idade, das catástrofes naturais, da cadeia alimentar. E a sua carcaça, os seus destroços, retornam para a terra.
a fim de servir de alimento a outros seres vivos. O mesmo se dá com a criatura humana. Quando nós reencarnamos, a única certeza que nós possuímos é que iremos desencarnar, iremos morrer. E quando nós morremos, perdemos o nosso corpo físico, o espírito que é imortal continua a viver, e o corpo que é depositado no interior da terra se decompõe. E os elementos químicos que compõem o nosso organismo, o ferro, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono e tantas outras substâncias, retornam para a intimidade da terra, fazendo com que sobrevivam outros organismos vivos. No entanto, no largo período da história da humanidade, nós entendemos a morte como sendo a destruição, o aniquilamento da vida. No conceito de vida, nós entendemos que depois que se dá a anóxia cerebral, ou a desoxigenação do cérebro, e se constata a morte biológica, nós estamos extintos à vida. Uma visão materialista. Graças ao avanço evolucional do ser, no campo filosófico, no campo religioso e também da ciência, hoje as doutrinas espiritualistas, entre elas a doutrina espírita, vai demonstrar a grande realidade da vida transcendental. Mas os estudiosos do comportamento, eles vão dizer que nós, indistintamente, todos nós, tememos a morte. Quando falamos da morte, se dá um grande pavor. E esse medo se dá por causa do desconhecido. Não sabemos aquilo que encontraremos depois da nossa morte. Será o nada? Será o inferno devorador, onde seremos colocados no azeite fervendo e o Satanás com seu tridente vai infligir dores e sofrimentos? Ou será o paraíso, onde nos encontraremos deitados comendo uvas e escutando harpas melodiosas tocadas pelos anjos? As doutrinas espiritualistas, e em especial o Espiritismo, vai nos demonstrar outra realidade, que nós somos o resultado daquilo que plantamos. E sabemos que a morte é apenas uma passagem e que o Espírito, ele retorna, porque Jesus é o maior exemplo disso. No terceiro dia, depois que foi crucificado, ele retornou dentre os mortos, aparecendo a Madalena e a tantos outros em espírito, comprovando a imortalidade da alma. Mas se nós temos essa certeza de que a morte não existe, por que é que nós espíritas tememos a morte? Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, ela vai dizer que nós espíritas tememos a morte por causa da nossa consciência. Nós temos medo do que vamos encontrar no mundo espiritual, sabedores que hoje estamos semeando para depois colher. Muitos de nós tememos aquilo que seremos cobrados pela nossa consciência do que poderíamos ter feito e não fizemos. As transformações, as mudanças. Porque quando falamos de transição planetária, a primeira transformação ocorre dentro e não fora, como muitos acreditam. A grande transição, nestes tempos de incerteza, ela se dá no nosso íntimo.
E nós então nos desesperamos e atemorizamos perante a morte. Quando então nos depararemos com a barca de Caronte, na mitologia grega, na mitologia egípcia, que leva a criatura para o outro lado da margem, para o outro lado, no mundo espiritual. Mas o dia chegará em que a nossa consciência estará tranquila. Como os biógrafos de Francisco de Assis, que certa ocasião ele estava trabalhando no jardim, podando rosas, quando de repente Frei Leão, um dos seus seguidores, aproximou-se dele e disse: Pai Francisco, se tu soubesses que hoje iria morrer, o que tu farias? Ele parou de podar as rosas, olhou amavelmente para o seu seguidor e lhe disse: Eu continuaria a podar rosas. Era a consciência do dever cumprido, consciência tranquila. Se nós que estamos aqui hoje reunidos soubéssemos que iríamos desencarnar hoje, o que nós faríamos? De certo que muitos de nós levantaríamos neste exato momento, iríamos fazer tudo aquilo que nós devíamos ter feito e não fizemos. Resolver as pendências, as pendengas, as dificuldades, os problemas que estão para ser resolvidos. E é por isso que Jesus nos convida a viver a nossa vida a cada dia como se fosse o último dia, aproveitando as oportunidades, principalmente com aqueles que se dizem os nossos adversários. Reconciliai com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. É necessário que nós entendamos todas essas nuances para entendermos o processo pelo qual a Terra está passando, essa grande transição planetária. Porque a lei de destruição é uma necessidade nossa. De acordo com a evolução do planeta, porque os planetas também evoluem, essas catástrofes elas acontecem para fazer a renovação, a transformação que acompanha a evolução também dos seres humanos. Dia chegará em que não haverá necessidade de que ocorram estes cataclismos, os terremotos, os maremotos, os vulcões, quando se dá a morte em massa. Mas para que alcancemos este patamar, é necessário galgarmos cada degrau para chegarmos ao topo da escada. Muitas vezes queremos chegar ao final da escada sem subir o primeiro degrau. A Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ela vai nos dizer numa linguagem poética e bela: chegará o dia em que o cordeiro se deitará com o leão, em que o lobo se deitará com a ovelha, e que da terra emanará leite e mel. Serão dias de felicidade. Mas não é essa felicidade que nós buscamos, a felicidade efêmera, passageira, a felicidade do ter e não do ser, onde nós depositamos a nossa felicidade em coisas, em pessoas, como crianças espirituais. Quando vem chegando o Natal, nós que temos filhos, sobrinhos, netos, dizemos àquele que é o nosso pupilo que lhe daremos um presente de Natal. O que ele escolher? O pupilo escolhe, e no dia do Natal nós damos um presente. E aquele é o dia mais feliz para a criança, o dia que recebe o presente do Papai Noel, tão sonhado velhinho que traz os presentes nas noites de Natal. Quando abre o presente se encanta, brinca por toda a madrugada, brinca no dia seguinte,
No outro também. No terceiro dia, quando liga a televisão e vê um outro brinquedo, mais interessante do que aquele que ganhou, o que ganhou já não serve mais. A felicidade agora é ganhar o próximo, o que não tem. Assim somos nós, eternos e insatisfeitos com a vida. Divaldo Franco, o orador baiano, ele narra uma experiência pessoal nos idos tempos da sua juventude, quando ele trabalhava no órgão público. Ele tinha uma amiga jovem como ele, iniciante no espiritismo, inexperiente. Ele ainda não havia se enfronhado naqueles ditames deixados pelos benfeitores espirituais pelas mãos de Kardec. A sua companheira de trabalho disse para ele certo dia que o dia mais feliz da sua vida seria o dia que ela se casasse, o dia que ela tivesse um marido. E ele, condoído, compadecido da amiga, começou a orar para que ela pudesse se casar. E certo dia, passaram alguns meses, ela chegou trazendo para ele um convite de casamento. Ele assustou-se. A sua oração foi forte, é assim que nós dizemos. A oração foi atendida e ela se casou. Se casou, foi para a lua de mel, voltou ao trabalho. No primeiro dia de trabalho, ela estava carrancuda. Sentou no seu birro para trabalhar. Ele achou estranho, aproximou-se dela e disse: fulana de tal, você se casou, não está feliz? Ah, Divaldo, estou quase. Você sabe, quem casa quer casa. Eu estou morando com a minha sogra. Imagina, morar com a sogra depois do casamento. Então, para eu ser feliz, eu preciso ter uma casa. E de fato, tinha razão. Quem casa, quer casa. E ele começou a orar para que ela pudesse comprar uma casa. E certo dia, ela chegou no serviço convidando-o para ir à sua casa. O marido havia comprado uma casa e ela daria um chá para os amigos do serviço. Ele tomou o endereço, foi no dia atrasado, na hora marcada, e quando chegou, ela estava à porta aguardando-o. Ele abraçou e disse: ah, minha amiga, agora você está feliz, tem marido, tem casa. Ah, Divaldo, estou quase. Você vê, eu moro muito longe do meu trabalho. Tenho que pegar 2 conduções para ir, 2 conduções para voltar. Isso não é vida. Não é vida viver dentro do ônibus, aqui na cidade do Salvador. Então, para eu ser feliz, eu tenho que ter um carro. Porque quem tem carro é feliz. E o Divaldo, na sua ingenuidade, começou a orar para que ela pudesse comprar um carro. E certo dia ele desceu do ônibus, porque ele nunca teve carro, e ela desceu do carro, com a chavinha balançando na mão. Ah, Divaldo, foi o meu marido que me deu. Você agora está plena. Plena de felicidade, tem marido, tem casa, tem carro. Ah, estou quase. Quem casa quer ter filhos. E eu estou orando. Ela havia evoluído. Eu estou orando, porque eu agora quero ter um filho e depois uma filha. E não é que a divindade foi condescendente para com ela? Deu para ela um filho. Depois de 2 anos ela teve uma filha. E no dia que ela teve a filha, Edivaldo foi visitá-la. Levou uma corbelha de rosas, lhe deu e disse: ah, agora você está planificada na felicidade. Tem marido, tem casa, tem carro, tem um filho, tem uma filha. Está feliz, não é verdade? Quase. Porque quem tem filhos tem preocupações. Eu só serei feliz se o meu filho for gerente do Banco do Brasil e a minha filha da Caixa Econômica Federal. E ele aprendeu. Ele aprendeu com a vida
de que a felicidade, conforme diz Vicente de Carvalho, poeta, é um pomo que nós sempre pomos onde não estamos. Nós sempre queremos aquilo que não temos, e quando alcançamos, já não nos serve mais. Em tempos de transição planetária, é preciso nós valorizarmos o que a vida nos oferece. Aquilo que temos em nossas mãos, para podermos evoluir, podermos crescer, nos tornar melhores do que ontem e melhores do que hoje e amanhã. Periodicamente, na nossa sociedade, erguem-se homens ou mulheres estudiosos para poder trazer conflitos internos, pessoas ansiosas que querem declarar o fim do mundo, a destruição do planeta terrestre, propostas negativas, marcadas de profundo ressentimento por aqueles que as criam, querendo mandar nos desígnios de Deus. É muito curioso, nós que somos as criaturas humanas, nós queremos interferir na vontade de Deus, declarando para Ele o que deve fazer, quando deve fazer. E grandes perguntas se fazem dentro de nós mesmos. Irá acabar-se a Terra? A Terra vai ser aniquilada? É óbvio que sim. A Terra será destruída. Tudo que é matéria acaba. Tudo que é matéria é perecível. Mas daí, nós marcarmos dia, horário, tempo, a uma larga distância. É querer interferir nos desígnios de Deus. Se nós não vivenciamos ainda a regeneração, se nós não vivenciamos aquelas profecias do Antigo Testamento, do leão se deitar com o cordeiro, do lobo se deitar com a ovelha, de existir felicidade na terra, como é que a terra poderá ser destruída? É preciso nós avaliarmos. E agora, na atualidade, nós temos vivenciado a grande tormenta, advinda através de alguns estudiosos do calendário maia. Segundo alguns, porque não é unânime a questão entre esses estudiosos, no dia 21 deste ano de dezembro de 2012, às 11 horas da manhã, a terra será aniquilada, será totalmente destruída, e não restará pedra sobre pedra. É uma profecia muito pessimista, onde nós precisamos avaliar uma série de fatores. O primeiro deles é que alguns outros estudiosos conseguiram detectar que existem diversos calendários maia, não existe apenas um. Este, em que alguns estudiosos se baseiam, que está pautado nos astros, quando o povo maia, um grande povo que governou a terra, fizeram as suas previsões, dizem eles que no dia 21 de dezembro de 2012, essas previsões são estagnadas. Muito bem, as previsões do calendário maia terminam no dia 21 de dezembro de 2012, e onde está dizendo que a terra foi destruída. É uma conclusão que se tira, porque mesmo o povo maia sendo um povo tão grandioso como foi, seria impossível eles fazerem previsões para a eternidade. Não seria possível eles estabelecerem diretrizes para a terra ao infinito. Allan Kardec nos explica isso muito bem em O Livro dos Espíritos, quando ele fala acerca da previsão do futuro. Ele dá
uma análise da seguinte forma, muito didática. Um homem subiu uma montanha e agora ele se encontra no alto dela. Lá de cima, ele olha para baixo e vê alguns homens que estão subindo, estão lá no sopé da montanha. Aquele que está em cima, no alto, ele consegue prever todas as dificuldades pelas quais aqueles que vão subir vão enfrentar. É uma visão que está acima. Mas mesmo essas previsões, elas podem se modificar de acordo com a força de cada viajante, com as dificuldades que cada um enfrentará naquela caminhada. É apenas uma previsão que pode ou não se concretizar. Os espíritos superiores, eles conseguem prever alguns dos acontecimentos da nossa vida. Mas como o nosso destino não está traçado, ele está delineado, nós podemos modificá-lo a qualquer instante, através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Eles não podem enfatizar que irá acontecer. Assim também se dá com o planeta terrestre. Graças à evolução da ciência, hoje, por exemplo, o telescópio Hubble, ele constantemente envia fotos de planetas, galáxias que são engolidas por buracos negros e outras tantas que são surgidas, que nascem, surgem do universo sem fim. É algo natural da vida. Mas nós nos desesperamos diante de tais previsões, porque a morte, conforme já vimos, é o desespero da criatura humana, é o grande temor, porque seria o aniquilamento da vida. O que é certo, e isso é unânime entre todos, inclusive com os benfeitores espirituais, é que no ano de 2012, o nosso ano, ainda ocorrerão muitas catástrofes, porque está havendo um alinhamento dos astros no nosso cosmos. E como nós sabemos que os astros eles influenciam nos fenômenos da natureza, será natural que eles ocorram. A Lua comanda as marés. É muito natural que os terremotos, os maremotos, os vulcões, as chuvas torrenciais, elas aconteçam por causa dessa conjunção e também da influência da criatura humana na atmosfera, através das suas escolhas, através do nosso livre-arbítrio. É necessário que isso ocorra para que haja a renovação. Como outrora ocorreu, segundo nos informa Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, com a constelação do Cocheiro, ou o sistema de Cabra, no planeta Capela, quando passou por um processo de transição, de transformação, como a Terra está ocorrendo. E os espíritos que não estavam condizentes com a evolução daquele planeta foram convidados a serem retirados dali e virem para a Terra, um planeta época primitivo, a fim de alavancar o progresso do nosso planeta terrestre. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta com riqueza de detalhes as 4 grandes civilizações que surgiram a partir dessa migração de almas de Capela para a Terra. Os egípcios, os hebreus, os indo-europeus e os hindus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec, tomando de uma das frases de Jesus que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, ele vai estabelecer o progresso dos mundos, quando sai da primitividade
passa para o mundo de provas e expiações, que é o que nós vivenciamos, para a regeneração, ditosos e felizes. Nós ainda estamos no terceiro degrau, já estamos querendo ser destruídos, quando ainda falta tanto a caminhar, tanto a prosseguir para atingirmos o cume dessa escada evolutiva. É preciso nós avaliarmos sobre aquilo que estamos fazendo na nossa vida. Os flagelos, diz o livro dos Espíritos, existem como uma necessidade, mas a nossa visão apequenada, ela traz o temor, a revolta, porque numa catástrofe não é uma vida, às vezes são milhares de vidas. E alguns questionam, mas por que isso acontece? Por que é que numa catástrofe morrem pessoas boas e pessoas más? Porque ali no meio existem diversos tipos de indivíduos. É porque ainda nós não entendemos a justiça divina. Nós ainda não concebemos dentro de nós que Deus dá a cada um segundo as suas obras e que o acaso não existe. O acaso é aquilo que Deus programou adredemente para que estivéssemos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora exata. Ninguém morre fora da hora, a não ser que opte pelo suicídio, direto ou indireto. Mas nós só desencarnaremos no momento exato que a divindade nos chamar. Os biógrafos de Chico Xavier nos contam uma história muito peculiar. Ele tinha um amigo quando morava em Pedro Leopoldo, que possuía uma pequena fazenda. Quando podia, ia visitá-lo. Certo dia em que havia caído uma tempestade torrencial em Pedro Leopoldo, ele foi visitá-lo. E quando lá chegou, o amigo estava acabrunhado, estava triste, meio choroso. E Chico, na sua bonomia, e disse: mas meu amigo, o que foi? Chico, não sei como vou te contar, porque a tristeza invade o meu coração. Chico logo ficou preocupado: mas o que foi? Ah, o meu gatinho de estimação. Ele morreu. Ele estava sentado na varanda, lendo um livro, quando uma grande tempestade se fez, essa que caiu logo há pouco, e sem que eu esperasse, de repente, um raio atingiu o meu gatinho, e ele morreu. Morreu na hora, Chico. Como eu vou viver sem meu gatinho, Chico? E Chico se condoeu, porque ele também era um amante dos animais. E ele disse: não chore, meu irmão, vamos fazer uma prece. Pegue lá o Evangelho, vamos orar a Jesus, para que possa fortificar o seu coração. E quando eles oraram, e o amigo abriu o Evangelho, lá estava escrito: se fosse um homem de bem, teria morrido. É a mensagem do Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. No momento exato, nós desencarnamos, nós partimos para o mundo espiritual. E nós nos recordamos que no dia 26 de junho de 2001, no mar de Krabi, no sul da Tailândia, uma sueca chamada Karin estava desesperada. A imensa onda vinha em direção à cidade para destruí-la. As pessoas corriam para se esconder, não sabiam para onde, e ela corria em direção à onda. As pessoas diziam: Karin, aquelas que a conheciam, salve-se. Mas ela, mulher destemida, corajosa, queria salvar a vida do seu marido e dos seus 3 filhos que estavam nadando no mar. Enquanto as pessoas fugiam, ela queria salvá-los. Mas a grande onda caiu sobre eles e ela conseguiu agarrar-se numa palmeira que estava ali na praia. Aquele grande tumulto, as ondas
em grande velocidade, indo e vindo. Ninguém sabe como foi que aconteceu, mas ela estava viva. Agarrada ali, ela viu os cadáveres passar por seu lado, pessoas desesperadas gritando, e ela também gritava pelo seu marido e pelos seus filhos. A grande tormenta se fez por vários minutos, e depois que acalmou-se, o grande tsunami, com muita dificuldade no meio de todo aquele lamaçal, das águas que ainda estavam batendo nos tornozelos, ela continuou andando no meio da cidade, gritando pela sua família. E para sua surpresa, Karen vai encontrar o seu marido Anton e os seus 3 filhos vivos. O que faz explicar? Uma família composta de 5 membros estarem ali em Krabi, no mar de Krabi, no sul da Tailândia, quando milhares de pessoas morreram e os 5 membros sobreviveram. O que explicar, senão os desígnios divinos? Mas se nós não dermos por satisfeitos, no dia 24 de dezembro de 2004, um novo tsunami ocorreu na Ásia. E agora, 2 brasileiros estavam ali em lua de mel. Eles estavam em alto mar, iriam fazer um mergulho, aquela paisagem que convidava a grande meditação. Eles emergiram nas águas, ficaram por mais de 20 minutos. E quando vieram acima e olharam para a cidade, estava toda destruída. E o barco estava virado. Eles haviam sobrevivido, porque enquanto faziam mergulho na intimidade das águas, a metros de profundidade, a onda passou por cima deles. O que faz um casal de brasileiros sair do Brasil e ir para a Ásia para passar por uma situação como esta e iriam morrer? Somente os desígnios divinos. E daí nós vamos entender que Deus escreve certo pelas linhas corretas. Deus sabe muito bem o que está escrevendo e por onde está escrevendo, porque Ele é o nosso Pai e Ele provê a cada um de nós, segundo a nossa fé, o nosso merecimento e a nossa vontade. Os benfeitores espirituais, eles vão nos dizer que estes grandes acontecimentos que alardeiam a humanidade, tsunamis, vulcões, maremotos, terremotos, é para que nós possamos ter aquela chamada. A divindade aproveita estes momentos naturais para que nós possamos cair dentro de nós mesmos. Porque a Terra, segundo os estudiosos, era uma imensa bola de fogo que se foi resfriando. E no interior dela ainda temos uma grande quantidade de energia para ser expelida. É como se fosse uma grande panela de pressão, onde precisa ter um orifício para que se saia o vapor. E esse vapor são muitas vezes os vulcões que entram em erupção. Quando nós vemos a lava descendo pela encosta de uma montanha e destruindo a natureza e ceifando centenas de vidas, nós dizemos que horror. Mas é para que não ocorra algo pior. É uma válvula de escape para que não haja uma grande explosão. André Luiz, o benfeitor espiritual, pelas mãos de Chico Xavier, no livro A Vida no Mundo Espiritual, a série A Vida no Mundo Espiritual, vai nos dizer por diversas vezes que as chuvas torrenciais, as tempestades,
elas são necessárias para lavar os miasmas da terra. O nosso pensamento contamina a atmosfera, os nossos pensamentos negativos, porque, segundo os estudiosos, nós temos por dia em torno de 70 mil pensamentos, e que a maioria deles, mais de 70%, são negativos, repetitivos, que não têm significado algum. Isso tudo envia para a atmosfera as vibrações negativas. Quando as chuvas caem, lavam estes miasmas, limpando a atmosfera, a necessidade. Talvez naquele momento nós não consigamos ver o porquê que está acontecendo. Nos comovemos porque há a morte de milhões, mas no futuro, próximo ou distante, nós colheremos os frutos dessa catástrofe que ocorre de maneira natural. A divindade, na sua sapiência, também utiliza-se das enxertias espirituais para o progresso da humanidade. Espíritos que são convidados a saírem dos seus orbes para virem à Terra auxiliar o progresso, como ocorrera na época primitiva. Joana de Ângeles nos diz que, na atualidade, espíritos da constelação de Alcione têm vindo à Terra convidados para auxiliar o progresso. Os estudiosos cientistas norte-americanos denominou-os crianças índigo, aquelas crianças que trazem na sua aura uma cor azulínea, uma cor dada a uma flor da Índia, daí o índigo, que, segundo esses, seriam crianças com elevado a inteligência emocional, intelectual e espiritual, em que muitas famílias estariam enfrentando a dificuldade para poder educá-las. Joana apresenta também as crianças cristais, segundo estes estudiosos norte-americanos, que seriam aqueles espíritos que não têm apenas o conceito intelectual desenvolvido, mas também a moral. O fato é que ela, a sua sabedoria psicológica, ela vem dizer que a nós não importa rótulos. Porque esses rótulos, crianças índigos e cristais, não são da doutrina espírita, são dos cientistas norte-americanos, onde alguns detalhes eles entram em consonância com a proposta da doutrina, mas que nós precisamos avaliar. Porque no nosso movimento espírita, às vezes nós abraçamos aquilo que não é nosso. Quantas vezes, realizando alguns seminários sobre família, recebemos perguntas que dizem: o meu filho é índigo, o meu filho é cristal, o que fazer? A criança é criança, não tem rótulos. Criança é criança, é um ser que foi colocado no nosso ambiente familiar, para que nós possamos educar, para que nós possamos dar o melhor de nós mesmos, independente de que tipo de criança seja. Nós não temos que identificar, nós temos que fazer o nosso trabalho. O que será feito, o que foi feito, perguntar aos benfeitores espirituais, daqueles que te confiamos como rebentos na terra. É preciso nós entendermos que espíritos de alta envergadura espiritual têm reencarnado na Terra para auxiliar o progresso. E, ao mesmo tempo, espíritos que não estão condizentes com a atual transformação do planeta estão sendo retirados para planetas inferiores. Muitos dizem planeta chupão. É um termo que precisamos também avaliar. Porque os planetas, eles existem, é uma realidade, e os primitivos ali estão para aqueles que estão iniciando o processo evolutivo, e é natural
que aqueles que sejam mais evoluídos possam ir auxiliar aqueles que estão na retaguarda. E na sabedoria divina, como a transformação do planeta, que sai da prova e expiação para a regeneração, e há aqueles espíritos que não condizem, estes são levados para o primitivo, a fim de auxiliar o progresso daquele. E quando cumprem a tarefa, retornamos para o ambiente familiar, que seria o terreno, a terra, como ocorreu com os capelinos. Segundo Emmanuel, os egípcios, por exemplo, depois que eles encarnaram, todos eles, aqueles primeiros, retornaram para a capela, porque cumpriram a sua missão. Vieram, realizaram o trabalho, conquistaram méritos e retornaram. É preciso nós entendermos o processo evolutivo para não colocarmos em Deus as nossas iniquidades. Transferimos a Ele os nossos vícios e as nossas imperfeições, naquela ideia ainda antropomórfica de Deus. Porque muitos de nós ainda acreditamos que Deus é aquele velhinho de longas barbas brancas com cajado na mão, que escolhe quem entra e quem não entra no reino dos céus. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é misericordioso, justo e bom, dá a cada um de nós segundo aquilo que nós precisamos e necessitamos para a nossa caminhada. E Ele quer nos ver felizes. Deus não quer que nós soframos. O sofrimento ocorre porque nos afastamos da sua lei. O mal não existe. O mal é a ausência do bem. E muitas vezes, nessas catástrofes que ocorrem, nós somos convidados a voltar para dentro de nós mesmos e valorizarmos a nossa vida. Como a vida é uma quimera. Hoje nós estamos aqui, amanhã talvez nós estaremos. Nenhum de nós sabemos o nosso amanhã. Nós planejamos o agora. Vivemos o presente. Muitas vezes os nossos distúrbios psicológicos vivemos o passado, da mágoa, do rancor, da ira. Vivemos apenas o que nos aconteceu. Outras vezes vivemos o futuro. Quando eu for, quando eu casar, quando eu ganhar na Mega Sena. Mas esquecemos o presente, do agora, do hoje. Esse sim nós podemos modificar. Nós podemos transformar para que a nossa manhã possa ser muito mais feliz. Porque às vezes nós somos tão apequenados que na nossa vida nós não conseguimos enxergar o nosso próximo, aquele que está mais próximo. E quando ocorre o tsunami, a sociedade se une e manda medicamentos, manda alimentos, manda vestimentas para o outro lado do mundo, onde nós sequer conhecemos aquelas criaturas, o que é muito louvável, porque estamos desprendendo do que é nosso em favor de outrem. Mas essa mesma criatura que abriu seu guarda-roupa e tirou uma vestimenta para dar a alguém desconhecido, não consegue ver o familiar que está do seu lado acamado, com melancolia, com depressão, necessitando de um abraço, de um carinho, de um beijo, de uma palavra amiga. É porque nós queremos fazer o muito sem fazer o pouco. E para ser fiel no muito, é preciso primeiramente ser fiel no pouco. De nada nos adiantará salvar o mundo e perder a nossa alma, já nos dizia Jesus. Portanto, neste tempo de avanço tecnológico, onde a criatura viajou para o macrocosmo, para o microcosmo, é necessário que nós viajemos também para dentro de nós mesmos e reconheçamos a nossa realidade. Quando tantas conquistas exteriores e uma colheita tão parca de paz, uma colheita tão pequena de sentimento, de amor, porque ainda vivenciamos o amor egoísta, o amor de posse, o amor de troca, o amor paixão.
E a proposta da grande transição planetária, que nós voltamos a afirmar, não é a de fora, porque a de fora ocorrerá naturalmente, pelos fenômenos da natureza. Mas a grande transição, que é a de dentro, ela ocorre segundo a nossa vontade. No momento que nós desejarmos e quisermos levantar e seguir Jesus. Porque a mão do Mestre está estendida. E ele nos disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Enquanto houvesse uma ovelha desgarrada, ele deixaria as 99 para buscar a que se perdeu. Mas o pastor que cuida das suas ovelhas é muito interessante. Porque quando uma ovelha se desgarra do rebanho e vai perdida, ele a procura. E com muito carinho afaga no seu colo a ovelha desgarrada, traz de volta e coloca no rebanho. Mas se ela se desgarra novamente, ele sai a procurar. E agora põe no seu colo, aperta com um pouco mais de força e coloca no meio do rebanho. Mas se ela se desgarra pela terceira vez, ele manda o cão pastor buscar. E o cão pastor busca. Ele morde a ovelha sem machucá-la, para que ela possa voltar ao rebanho e aprender com a dor que é preciso permanecer ao junto dos seus. Assim acontece conosco. Pela nossa ignorância, nós desgarramos do rebanho. O Pai amoroso nos pega no colo, nos traz de volta. Desgarramos novamente, por causa das nossas iniquidades, dos nossos vícios. O Pai amoroso vai, nos dá um aperto e nos traz de volta. Mas quando a terceira vez se sucede, ele manda o cão pastor. A bendita dor que chega como um aguilhão para nos trazer de volta aos braços do amor. E quando nós reconhecemos o amor em plenitude, nós fazemos essa grande transição. Nós despertamos interiormente a luz que jaz latente dentro do nosso ser. Porque nós somos seres lucigênetos. Somos e trazemos conosco uma centelha divina. E é por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Brilhai a vossa luz onde estiver. Não colocai debaixo do alqueire, mas colocai sobre ele, para iluminar o vosso caminho e daqueles que estão à sua volta. Para nós finalizarmos as nossas colocações essa noite de hoje, sobre este tema, transição planetária, nós gostaríamos de nos recordar de Jesus, porque Ele sempre será o nosso modelo e guia, o governador espiritual do nosso planeta, que desde os primórdios tem trabalhado incansavelmente para que nós possamos desenvolvermos e alcançarmos a nossa plenitude. Narra Jesus que o reino dos céus é comparado a um senhor e rei que tinha uma imensa vinha, que possuía imensos campos a serem trabalhados. E certo dia, à primeira hora do dia, ele saiu andar pela cidade e encontrou alguns homens que estavam sem o que fazer e os convidou para trabalhar na sua vinha. E eles, sem pestanejar, foram, porque nada faziam. À terceira hora, aquele rei e senhor resolveu dar mais uma volta na cidade. Encontrou alguns homens assentados na praça, dialogando, conversando, jogando, e quis saber deles, por que estavam ali? Por que não estavam trabalhando em sua vinha, Senhor? Porque ninguém nos assalariou. Então, eu vos assalario. Vá trabalhar na minha vinha. E eles se foram.
E o Senhor e Rei, foi a 6ª hora, a 9ª hora e a 10ª hora, faltando 1 hora para terminar o expediente, ele encontrou alguns homens que também estavam sem trabalhar. E não foram, não é porque estavam ociosos, não desejavam trabalhar porque não haviam sido convidados. E então, eles foram trabalhar. Ao final do dia, quando todos os trabalhadores se reuniram diante da imensa casa do Senhor, ele chamou aquele que era o responsável pelo departamento financeiro da sua fazenda, da sua vinha, e disse: pagai agora os trabalhadores e começai dos últimos. Eu lhes comprometi a pagar 1 denário pelo serviço de hoje. E então, conforme a ordem dada, aquele que era o responsável pelo departamento começou a pagar, a começar dos últimos, dando-lhes 1 denário. Chamou os da 9ª hora, os da 6ª, os da 3ª. Quando chegaram à 1ª hora, eles já haviam visto que todos os outros ganharam 1 denário, eles também ganharam e se revoltaram. Mas, Senhor, nós estamos trabalhando desde o início do dia. Esses chegam no fim e ganhará o mesmo que nós. E então o Senhor olhou para eles e disse: por que maldizei meu nome? Acaso não posso fazer com a minha riqueza o que me aprouver? Eu não fui justo contigo? Não paguei o denário que te prometi? Aí está. Ao outro eu pago o que me aprouver. Porque em verdade eu vos digo que os últimos serão os primeiros. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Não importa a hora que chegamos, não importa o momento que acordamos, o importante é cair em si, levantar-se, prosseguir, trabalhar, servir, modificar-se interiormente. O importante é estar vestindo a túnica nupcial. O importante é nós voltarmos do caminho de enganos, de vícios, de imperfeições, aos braços do Pai, de onde nós saímos e para onde nós regressaremos, com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio trabalho e com a nossa vontade. Quando aqui nessa casa espírita hoje estamos reunidos, falando deste tema transição planetária, nos tempos de incerteza, comemorando o aniversário dessa instituição, nós possamos meditar o que nós estamos fazendo na sociedade que fomos colocados, na família que estamos inseridos, no trabalho que estamos afeiçoados e na religião em que estamos constantemente trabalhando, para que assim nós possamos fazer o melhor, oferecer o que temos de melhor dentro de nós, em favor de nós mesmos, para que participemos dessa grande boda que está acontecendo na Terra, nestes tempos de transição. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer em nossa caminhada, para que nós sejamos dignos de participarmos dessa grande festa espiritual. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito bom. Nós ficamos muito gratos pelas palavras do Ellerson, que nos trouxe reflexões sobre o momento de transição ao qual todos nós invariavelmente estamos passando, né? Não temos escolha, todos nós estamos no mesmo barco, né? E
com a graça de Deus, com a nossa luta interior, com a nossa perspectiva de transformações e de entendimentos, poderemos passar por essas tormentas e sairmos de cabeça em pé, ou melhor dizendo, com o equilíbrio necessário. Evitemos as nossas tentações, evitemos os nossos descaminhos, evitemos as nossas conturbações, e tudo isso sairá de acordo com as determinações divinas, de acordo com as expectativas do mundo maior, com a graça de Deus, né? Nós vamos então convidá-los para amanhã. Nós teremos no último dia o Dr. Júpiter Viloz, de Londrina, que vem tratar do tema drogas, homeopatia e espiritismo, né? Convidamos também vocês, aqueles que quiserem o autógrafo do Emerson. Tem vários livros, vários CDs que estão ali na frente. Aqueles que quiserem adquirir, ele estará disponível, né, para tal. Gostaria de convidá-los para o trabalho da casa do Adote uma Criança, ou Adote a Sacolinha para uma Criança no Natal. Todos os anos nós distribuímos para várias crianças desta e de outras casas, mas principalmente dessa casa, uma sacolinha onde contém uma roupa, um par de tênis ou de sapato, né, e um brinquedo. Cada um tem a sua idade, o tamanho, né, o nome da criança, e se vocês quiserem adotar essa criança, uma ou mais crianças, né, por favor, peçam. Ali na frente tem uma companheira que estará disponível para distribuir, e cada um vai se comprometer e no dia irá trazer essa sacolinha, querendo participar também e ver, né, para a festa e a distribuição no dia também, será, se não me engano, 17 de dezembro, 16 de dezembro, né? Estará sendo então feita a entrega, uma comemoração de final de ano com essas famílias e com essas crianças todas que essa casa assiste. Também temos o kit de higiene, né? Esse é distribuído em vários locais, nas casas de idosos, para crianças e algumas outras entidades, onde o que arrecadamos em termos de pasta de dente, escova, sabonete, shampoos, isso o pessoal coloca numa embalagem apropriada e é distribuída para várias pessoas e várias entidades, né? Então, querendo, também convidamos para participar conosco nessa atividade. No domingo, aqueles que quiserem ver o Emerson mais um pouquinho, né, ele fará uma palestra para os nossos assistidos, né? Todos os domingos nós temos assistidos das 8 às 9 horas da manhã. Então, ficam convidados para estarem conosco aqui também nesta oportunidade. Amanhã de manhã o Emerson vai estar no Hospital Espírita, é mais fechado, é só mais para aqueles pacientes. À noite vai estar lá com a Lídia e com o Lavac, né? Lá no Eurípides Barçanufo, né? Às 8 horas, né, Lídia? Às 8 horas, aqueles que quiserem acompanhá-lo também lá, ele irá proferir uma palestra lá. Já que ele veio, nós estamos aproveitando da sua oportunidade, né? Das suas palavras, do seu conhecimento. Então, nós só temos a agradecer, Anderson, pela sua participação, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar conosco, que foi, sem dúvida alguma, um grande presente para nós refletirmos e pensarmos nesses momentos, né? E vamos então agradecer a Deus, agradecermos, Senhor, por podermos estar aqui em mais essa noite. Graças te damos pelos momentos de reflexões, pelos momentos de aprendizado, que possamos levar daqui os conhecimentos, mas também possamos levar as vibrações de fortalecimento, as vibrações de paz, de harmonia,
que possam gerar na nossa intimidade condições para continuarmos equilibradamente as nossas lutas cotidianas. E mais uma vez, lembramos de todos os nossos irmãos necessitados, aflitos, doentes, desequilibrados, que ainda muitas vezes não acordaram para o seu caminho, não acordaram para o seu entendimento. Que Deus permita que brote no íntimo, no coração de cada criatura, no momento certo, nas condições certas, esse despertar, esse entendimento e este amor, para que também possam ver o grande valor que a vida pode nos fornecer. Assim, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Nós não perdemos os passos, né? Então, aguardamos vocês amanhã.